Olá pessoal, mais um programa Despolitizando. Vamos despolitizar um pouco? Hoje eu estou com Ivone Silva, socióloga, arquiteta, atual presidenta do Instituto Lula, já esteve na posição de presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo e é também vice-presidenta da CUT São Paulo. Sem mais delongas, aqui a senhora Ivone Silva, muito obrigado por ter vindo. É um grande prazer ter a senhora aqui e eu quero muito despolitizar com a senhora, conhecer um pouco mais de quem é, do seu dia a dia. E eu tenho uma série de curiosidades que durante o nosso bate-papo aqui a gente vai desenrolando. Então, muito obrigado e a palavra é da senhora. Eu que agradeço pelo convite de vir aqui. Obrigado por vocês estarem nos assistindo. E eu espero esclarecer todas as suas dúvidas, né? De quem eu sou, como que é a vida, né? Normal, né? Não, bacana. As dúvidas são mesmo curiosidades de quem está fora do universo da política, né? Porque existe uma pessoa, está aqui na minha frente, que tem todo um histórico, toda uma história para chegar onde chegou. Eu só puder falar um pouquinho dessa sua trajetória, da infância, como foi, do que a gente já conversou aqui, não foi fácil, né? Não, eu nasci em Santo André, né? Depois da minha infância eu fui para Carapicuíba, né? Morar na Coab de Carapicuíba, né? Meu pai é metalúrgico, né? E naquela época até hoje tem os sistemas de habitação, né? E naquela época era da Coab, então construiu-se várias Coabs em São Paulo, né? Aí construiu em Carapicuíba, Itapevi, né? E aí as pessoas perguntam, mas a Coab não é de São Paulo? Mas a Coab tinha uma política, né, como de habitacional, de construir fora da cidade, porque fora da cidade de São Paulo você tinha terrenos mais baratos, né? Então fez isso. Então eu fui morar lá em 78, né? Então Carapicuíba era uma cidade que praticamente ela foi crescendo por causa da Coab, essa habitação, e as pessoas foram morar lá, né? Então passei minha infância lá, minha adolescência, e saí de lá só com 36 anos, né, já, e fui morar aqui na capital, em Santana, mas até esse período eu fiquei toda Carapicuíba, então em Carapicuíba, e toda a minha vida, minha militância começou lá, né, então eu entrei no banco, né, sou bancária, hoje estou no Banco Itaú, na época eu entrei no Unibanco, né, mas aí teve a fusão, Unibanco e Itaú, então eu sou funcionária do banco até hoje, né. Eu entrei no banco em 89, eu virei dirigente sindical em 97, né? E nesse tempo eu já militava no sindicato e também no Partido dos Trabalhadores, né? Eu sou filiada desde 94 ao Partido dos Trabalhadores, então eu já militava em Carapicuíba no partido, né? Então, e depois eu fui fazer minha faculdade de Ciências Sociais na USP, porque eu me interessava de saber por que o mundo era assim, por que a economia era assim, por que a política era assim. E ciências sociais é isso, né? Quem não sabe aí o que faz o cientista social, o que estuda um cientista social, né? E as pessoas falam assim, mas o que faz um cientista social? Muita coisa, né? Então, as ciências sociais ela é dividida principalmente em sociologia, antropologia e ciência política. Então, ciência política, normalmente a pessoa vai estudar dados, vai estudar um pouco da política, vai escrever, né? O sociólogo também e o antropólogo também, ou seja, ele estuda a sociedade, né? O coletivo, né? Então, o psicólogo vai aí falar do indivíduo, né? O advogado vai advogar, o médico vai tratar o indivíduo. O sociólogo, né? Ele vê a sociedade como um todo, né? Então, ele vai estudar as coisas, né? O que acontece, como, porquê e tudo mais. E aí eu me formei em 97, em 97 eu fui para o sindicato, onde eu comecei no sindicato, primeiro fazendo o meu trabalho, né, de base lá, de toda essa luta, né, e vi toda essa luta do movimento sindical, porque eu já, em 89, era uma explosão ainda no movimento sindical, e a gente pegou aí um pouco do Fernando Henrique, né, lembrando bem, essa época aí foi Collor, Fernando Henrique, em que a gente teve muito salários baixos, né? E né, foi uma época muito dura, né? Toda essa década de 90 de luta por direitos trabalhistas, né? Do movimento, e o movimento bancário ele foi crescendo, né?
entrando nessa questão do movimento bancário, a gente fazia negociações, a partir daí que a gente teve PLR, Vale Refeição, várias coisas que tinham, né? E até chegar na presidência do sindicato, que eu cheguei em 2017, né? Fui reeleita em 2020, saí agora em 2023 como presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. E hoje, atualmente, eu sou vice-presidenta da CUT São Paulo e também presidenta do Instituto Lula. Então, foi tudo isso aí na minha vida. Né? Só fez o resumão. É interessante, mas a questão da formação em ciências sociais, percebo que foi uma preparação para assumir com mais dados essas posições. Sim, porque as ciências sociais me deu muita base, né, para fazer o que eu faço hoje, né, da questão do movimento sindical, né? Uhum. E também aí onde surgiu o pessoal fala assim, mas onde surgiu a arquitetura? Aí eu ia perguntar agora, A arquitetura, ela era o meu hobby, né? Eu sempre gostei muito. Começou como hobby, mas também virou uma profissão porque eu fui estudar. Eu sempre gostei muito de design de interiores, de reforma, dessas coisas todas. Então, era o meu hobby de final de semana. Então, eu fazia isso, né, na minha casa e tudo mais. E aí, a partir de 2016, eu resolvi fazer a faculdade de arquitetura e urbanismo e me formei aí em 2021 na faculdade de arquitetura e urbanismo. E nesse período todo eu estudava e era presidenta do sindicato, né? Então foi duro, né? Não tinha final de semana, não tinha feriado, mas era uma coisa prazerosa para mim, né? Então eu gostei muito de fazer, que também é uma outra coisa, né? Que elas não são opostas, né? Elas são complementares, né? Porque a arquitetura e o urbanismo também você, por exemplo, pela questão do urbanismo, até mesmo pelas casas, você começa a ver como a sociedade ela muda, né? Então, antes você tinha casas enormes, porque as famílias eram grandes. Hoje você tem apartamentos pequenos, as famílias são pequenas. E tem um outro, né? Onde estão os apartamentos hoje? Os apartamentos do centro eram grandes, né? Hoje são pequenos, porque as pessoas normalmente elas ficam ali, né? Trabalham muito e voltam para casa só para dormir, como se fosse um quarto de hotel maior que a sua casa. Então, assim, os comportamentos também, a arquitetura e o urbanismo, ela também pega isso, que é a questão da sociedade como ela está, que você vai vendo também como os imóveis vão sendo feitos, os apartamentos, a forma, né? Então, antes era muito assim, apartamento com quarto de empregado. Hoje não existe mais isso, né? Então, você vai vendo como a sociedade ela vai mudando através da arquitetura. Então, tem muito a ver com as ciências sociais, né? Também conectou, então, a arquitetura, um hobby. Mas continua como hobby final de semana? Continua desenhando? Sim, eu continuo, ainda faço meus desenhos, faço tudo, eu adoro. É um hobby que eu gostaria que fosse uma profissão, mas eu não consegui ainda, né? Você imagina que o tempo esteja bem concorrido, sim, né? Sim, exatamente. Não dá para fazer isso hoje, mas eu gosto. É uma profissão muito interessante de você pensar, né? De como que são, principalmente o urbanismo, né? Como é que as cidades são, né? Então, tem muito a ver com o que nós estamos discutindo agora, né? As temperaturas tão altas. Por quê? Você sumiu com todas as árvores, né? Você não tem mais o urbanismo, as árvores, tudo virou asfalto, virou prédio, virou residência. Você não tem uns lugares que você tenha árvores, né? Por exemplo, eu sou privilegiada, eu moro na Zona Norte, em que você tem a Serra da Cantareira e o Horto Florestal. Né? Então, e tem vários parques, né, ali ao redor, mas a cidade de São Paulo não é assim, ela não tem muitos parques, né? Verdade. São poucas áreas em que você vai ver ali árvores e a coisa. Então, nós, na questão do urbanismo, né, isso eu vejo no meu dia a dia, né? Eu trato no meu dia a dia, né? E aí, interessante ter essa visão da senhora de que, assim, eu tô ali fazendo minha função, né? Perceba aqui que a senhora está fazendo sua função ali dentro do instituto, dentro do sindicato, mas tem todo esse olhar também do social que a senhora se preparou. E falando em final de semana, como é que desconecta tudo isso que está, porque a senhora é o tempo inteiro conectada nessa questão de política social. E como é que desconecta um pouco, assim? O que mais a senhora tem de hobby fora da Lendo livro. Legal. Lendo livro, leio muito livro de arquiteturas, leio livros outros, por exemplo, tem livros que eu vou relendo.
né? Semana retrasada, um mês atrás eu já terminei de novo Quarto de Despejo, né? Que é um livro maravilhoso, que tem muito a ver com a arquitetura e a vida, né? Que é a história de uma favelada que escreve o seu dia a dia dentro de uma favela, isso lá na década de 60, né? Então, quem não leia, leia, que é um livro maravilhoso. E você vê ali muitos problemas que você falava, caramba, já não deveria ter mais, principalmente com a fome, e ela descreve ali com detalhes o que era comer a comida do lixo, não ter alimentar os seus filhos, morar numa favela, morar num barraco, né? Ela morava aqui no Canindé, que é a Zona Norte, bem pertinho aqui, né? Entre aqui, né? E, então é isso, então eu leio livro, assisto muitos seriados, adoro, adoro assistir seriados, né? E saio, né? Saio, vou me divertir, tenho amigos, né, fora, então sempre tenho um tempo para sair com os amigos, então não fico isolada, só trabalho 24 horas por dia. Eu acho que a vida particular ela é muito importante, né, porque é onde você toma um gás, né, então visito os meus pais, então tem toda essa... O momento de lazer não me falta. Dá uma desconectada, né? Total. É, maravilha. Até porque tem uma outra, como eu falei, que tem bastante perguntas, né, e curiosidades totalmente profissionais. Assim. A senhora está num ambiente também que é bem masculinizado. Esse desafio para a senhora também não deve ter sido fácil. Estar nessa posição hoje, hoje em dia a gente até tem um olhar melhor, mas a senhora está nessas posições já há mais de 10 anos, né? Bem mais de 10 anos. E esse desafio? Olha, é um desafio diário, né? Porque a nossa sociedade ela é machista. Sim. Então não adianta eu querer ir lá no sindicato falar o sindicato não é machista, o partido não é machista. Ele é, porque ele é o reflexo da sociedade. Né? O que você faz é você desconstruir isso todos os dias, né? Então eu venho de um sindicato, eu sou fui a segunda presidenta, agora nós temos uma terceira presidenta. Então nós conquistamos isso, né? São mulheres que presidem o sindicato. Né? Mas não são todos os sindicatos que refletem isso e nem toda a diretoria são de mulheres, né? Então você tem muitos homens. O que você faz é todos os dias você desconstruir esse machismo dentro do seu local de trabalho, né? E dentro do sindicato, dentro do partido, mas essa vida é dura, né? Porque normalmente o homem ele traz essa visão, né, para dentro do local de trabalho, que é a visão dele de que ele foi criado. E, na minha opinião, o Brasil ele retrocedeu muito com o governo que a gente teve fascista, né? Em que isso era muito claro, né? Você tinha um presidente que falava claramente isso, né? Ele era realmente machista, ele era racista e ele declarava isso. Então, isso também fez soltar vários demônios que antes eu acho que as pessoas tinham vergonha e que hoje elas não têm vergonha de dizer para você, né? Seu lugar é em casa, né? Seu lugar não é aqui. E é uma disputa, né? O homem se sente ameaçado por, às vezes, mulheres estarem nos lugares que eles são maioria, né? E muitas vezes eu fui em várias reuniões em que eu era a única mulher. E não achava isso normal, não acho normal, mas no meu mundo era normal porque a maioria são homens, né? Que exercem essa profissão né, esse cargo, né, naquele momento, de estar em presidência de sindicatos, de estar em presidência de federações, de serem negociadores, são homens, né? Então, aí você tem que lidar com isso todos os dias. Não tem como separar e falar, não, onde eu estou não existe. Existe todos os dias, né? Não tem... Mas que isso não impede o seu trabalho no dia a dia. Dificulta? Olha, dificulta, chateia, né? Porque às vezes você perde um tempo enorme, né, lidando com o machismo, e eu podia estar lidando, e essa energia eu podia estar gastando em outra coisa. Então, na verdade, assim, enche o saco, sabe? Enche o saco de todo dia você ter que reposicionar que você não tem problema nenhum se ser liderança por ser mulher, né? Então, assim, às vezes você fica meio, sabe, explode, né? Então, assim, de que todo dia fica ali, sabe? Você tem que ficar marcando posição, falando, não, eu posso ficar aqui tanto quanto você, que é homem, né? E lógico que às vezes as pessoas falam assim, mas por que a mulher, como que a mulher vai ser mãe e ser liderança? É totalmente tranquilo, porque a criança tem um pai, o pai que cuide também dessa criança, porque se o homem exerce a função, tem uma mulher que fica lá em casa, então por que não tem um homem também que possa exercer a função, a mesma coisa, né? Que a gente fala muito de relações compartilhadas, não é o homem ajudar, é ele compartilhar toda essa questão, então não precisa exatamente só ficar com a mulher essas funções que são de casa, são do filho e são tudo mais, né? Então...
Aí é realmente, mas é muito difícil, todos os dias. Não, a pergunta é exatamente essa, né? Porque eu vejo, né? E até é engraçado. Não é nem engraçado, mas pode parecer tanto quanto... Por que que eu, homem, estou fazendo essa pergunta? Eu quero saber, eu preciso saber esse posicionamento, porque eu também tenho esse convívio. Eu tenho 3 filhas meninas, eu vou botar um pouquinho da minha posição aqui, por isso a pergunta. E vim da mesma sociedade, né? Eu tenho mais de 50 anos, então como é que eu trabalho para as minhas filhas terem uma visão diferente do mundo? Por isso essa pergunta, né, de quem vive tem uma posição como a senhora, das suas dificuldades, para poder quem tá do outro lado saber como é e a gente poder falar abertamente sobre isso. Esse é o motivo da pergunta. Mas falando mais um pouquinho vamos despolitizar mais um pouquinho, e aí os sonhos, os desejos e os anseios da senhora agora, dessa nova missão que a senhora está se colocando agora, pré-candidata a vereadora pela cidade de São Paulo. Como é que é isso para a senhora pessoalmente? Assim, é um novo desafio, tem uma meta, tem um objetivo pessoal? Desafio, e hoje, assim, é ver a cidade onde eu moro melhor, né? Então, assim, eu vivo nessa cidade, né? Como eu falei, desde 2006. Eu vivo aqui. Então, eu vejo os problemas, né? São de problemas básicos, né? Às vezes, buraco na rua, né? Então, minha rua lá, já convivi com buraco 3 anos, mas já fazia aniversário, né? E isso vai piorando. Então, eu quero uma cidade melhor para mim, melhor para as pessoas, né? Melhor para a minha família, melhor para todo mundo, né? Então, eu quero esse mundo muito melhor para todo mundo, né? Então, qual é a forma de você fazer isso, né? É através da política, né? As pessoas falam, mas a política, o que tem a ver a política com a minha vida? Eu não quero saber disso. Bom, coitado de você que não quer saber disso, porque isso influencia tudo, né? Então, se eu não tenho a possibilidade de pegar um ônibus, né, que não seja sempre lotado, né, tem a ver tudo com a questão da cidade, né? A minha rua asfaltada, poder não ter um plano, não precisar pagar um plano de saúde altíssimo, né? Porque se a saúde pública funcionar, tem tudo a ver com a política no dia a dia, né? Então, isso tem a ver com o meu dia. Minha vida particular, ela se cruza com essa questão da política todos os dias, né? Então, lembrando, polis, cidade, né? Então, nasce um pouco dessa coisa de política, é isso, né? Da polis, da cidade onde eu vivo, e para viver em coletividade eu preciso de que tenha alguém que organize tudo isso para eu viver em sociedade, né? E para isso tem a ver com a política, com o dia a dia, né, nosso, que vai influenciar, é tudo isso, né? Então, tem tudo a ver com a minha vida particular, com a sua vida particular, com a vida particular de quem está nos assistindo. Sendo pré-candidata a vereadora, e aí eu vou de novo buscar lá o Despolitizando lá atrás ainda, a senhora estava ainda começando uma vida profissional. Ela imaginava estar nessa posição? Já tinha essa assim, a senhora, não, eu quero fazer alguma coisa? Nunca imaginava, nunca imaginava. Acho que a vida foi me levando, assim, né? E eu fui deixando ela levar e fui vendo as oportunidades que tinham e se aquilo tinha a ver com a minha vida, né? Porque eu acho importante isso, né? A pessoa muitas vezes acha assim, eu quero fazer sempre algo que me agrada, e é verdade, né? Então, me agrada muito o que eu faço, né? Então, mesmo trabalhando longas jornadas diárias, é o que eu gosto de fazer. Então, tem a ver tudo comigo, né? Então, mas eu nunca imaginava os meus 19 anos essa história, né? Nunca imaginava. Mas foi construído, né? Foi construindo, né? Então você vai vendo a trajetória, né? Então era uma faculdade que eu fui fazendo porque eu tinha curiosidade disso. Aí fui fazendo a militância no partido, depois a militância no sindicato. Então eu fui fazendo essas coisas que foi me levando até isso, né? E agora eu vejo a oportunidade de fazer a minha contribuição, né? na Câmara. E também o seguinte, de ver mais mulheres na política, né? Eu acho que isso que é o principal. É colocar mais mulheres na política, que são poucas mulheres que se dispõem a realmente concorrer aos cargos, porque, gente, é muito difícil, como eu falei agora, né? O machismo é todo dia, nas pequenas coisas, né? Então, não são todas as mulheres que estão afim de ficar todo dia chateada e ter que enfrentar o machismo, né? E de achar, porque o homem acha que aquele espaço é dele, e você todo momento tem que ficar ali
brigando por esse espaço. Então é um momento bem difícil, assim, eu me sinto preparada para isso, né? Para realmente, porque eu vivo isso há muito tempo, né? Então, dessa questão desse espaço que acham que não é meu, né? E que, na minha opinião, é tão meu quanto de qualquer um, né? Então, essa que é a importância da mulher sempre estar na política, nos movimentos, né? E a gente vê que várias mulheres são lideranças no bairro, né? Mas, infelizmente, ela não consegue, às vezes, militar além do seu bairro, porque as funções da casa, dos filhos, são dela. Né? Então, acho que quando as mulheres podem, elas devem e querem, acho que elas devem sim ocupar todos esses espaços, sim, porque eles são nossos também. E mais do que a gente está ouvindo aqui, na verdade, um depoimento de uma mulher que sabe e fez acontecer, né? Além de partido, além de qualquer política partidária, mas a política pública, né? A política do social, fazer por alguém, fazer para alguém ou fazer por uma sociedade. E eu gosto de pontuar isso porque para mim são exemplos, e é por isso que eu faço o programa Despolitizando, para saber o que está na cabeça. Eu acho muito importante a gente pontuar que parabéns pela bravura, pelo desbravamento, né? Por estar em posições sempre à frente, de núcleos que foram formados há muito tempo, e a senhora está se posicionando como uma mulher desbravadora. E eu fico feliz em saber assim, não era um sonho, mas era um desejo. Sim, são coisas diferentes, né? Porque às vezes você fala assim, vou planejar minha vida inteira. Gente, a vida ela muda, né? Então às vezes a gente fala assim, eu vou ser médico. Não sei, se de repente você muda, né? Então com 19 anos, o que a pessoa sabe da vida? Nada ainda, né? Então, acho que você vai olhando as suas oportunidades, né? Ou seus caminhos ao longo da vida. Então, fala assim, então você sonhava? E você... Não sonhava, porque até nem sabia onde eu estaria, né? Então, era diferente. Eu sabia algumas coisas que eu queria. Então, qual era a faculdade? Eu queria Ciências Sociais. Isso eu sabia, né? Então, eu já tinha uma ideia do curso que eu queria fazer. Mas não exatamente eu sabia, assim, tudo que é traçado que ia fazer. Porque exatamente isso... Você vai tendo escolhas que você vai fazendo ao longo do seu caminho, até se essas escolhas se encaixam na sua vida, né? Então, são diferentes. Então, eu poderia ter seguido outros caminhos, né? Poderia, por exemplo, eu pensava em ser professora universitária. Aí eu mudei meu caminho e resolvi, eu vou ser dirigente sindical. Então, a vida vai te dando escolhas e você vai fazendo as suas escolhas, né? Mas eu entrei na universidade, eu pensava nisso, pensava assim, vou ser professora universitária. Mas não fui, né? Aí eu ia fazer o mestrado, o doutorado, mas assim, para o trabalhador é muito difícil, né? Porque eu estava no banco, né? Então eu tinha o meu salário, eu não tinha quem me sustentasse, então eu tinha que me sustentar, né? Lógico que não estou dizendo que eu não tinha, mas eu não tinha um pai que fosse me sustentar até os meus 30 anos ou mais fazendo mestrado e doutorado. Se eu tivesse, com certeza eu teria feito e teria feito outra coisa, talvez. Né? E depois lá na frente, quem sabe, a vida teria me levado para o mesmo caminho, mas era essa a intenção. Mas como eu não podia, eu tinha que me sustentar e trabalhar, como é que eu fazia mestrado? Porque normalmente os mestrados, eles são durante o dia, né, da sua jornada, né? Então é muito difícil isso. Tem que né? ter E uma na dedicação, USP, né? Muito na USP só tinha mestrado e doutorado, se eu fosse fazer, né, até para o caminho universitário, era durante a minha jornada de trabalho, não dava para largar uma coisa e fazer outra, né? Eu não tinha opção de fazer isso. Né? Mas está fazendo a diferença para muitas pessoas. Sim. Como seria como professora, né? Sim, também, né? Faria, mas o que eu disse assim, né? Que às vezes fala, de sonho. Não sei, não era meu sonho era outro, né? E foi mudando porque você vai adaptando a vida que você tem, né? Que dá para fazer, né? No momento. Muito bom, adorei conhecer a sua história. Tem muito a ver com o que eu tenho de proposta aqui. Que bom. Agradeço mais uma vez a sua presença e deixo a senhora com as últimas palavras, se ela quiser falar com o seu público, com as pessoas que te acompanham. Bom, é importante as pessoas entenderem, né, que a política, como eu falei, faz parte da sua vida, né? Então é importante você ficar bem antenado e saber
que fazer as escolhas, né? Então, realmente para a sua cidade, para o seu bairro, para onde você mora, né? Então, dentro do que você quer para a sua cidade. Então, acho que é importante esse ano é isso, né? De você poder fazer essas escolhas. Como daqui a 2 anos a gente faz a escolha para o país. Então, acho que isso sempre é importante. E mais uma vez, obrigada aí pelo convite aí ter vindo aqui. Eu espero que venham bem mais pessoas aqui, né? Para a gente entender realmente essa coisa despolitizando, quem são as pessoas, como é que elas chegaram nesses momentos, que eu acho que isso é importante para a pessoa entender que qualquer um, né? Assim, as pessoas vão escolhendo os seus caminhos e podem chegar em qualquer lugar que ela queira, né? É isso, é uma provocação, né? A provocação do despolitizando. A gente vai falar sobre política, né? Mas o que a política faz para as pessoas? E a gente tem que quebrar esse medo, essa cultura, esses adjetivos feios que impõem em pessoas que estão no universo da política. São pessoas, né? A senhora está aqui comigo, aqui na minha frente, cheia de sonhos, cheia de desejos, cheia de vontades, como qualquer outro profissional, né? E aí entra na questão política para poder fazer essa diferença. Eu agradeço muito, mais uma vez, de conhecer a sua história. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.